tá muito... Galerinha, vamos voltar a tentar te passar a ideia de radiação eletromagnética. Olha só, eu passei boa parte da minha vida tentando entender o que era radiação eletromagnética e hoje eu compreendo um pouco sobre radiação eletromagnética, tá? Então eu quero começar já, né, a te dar essa noção. Mas não pensa que vai sair daqui um técnico em radiações eletromagnéticas. Constante de Stephen Boltzmann. Vamos ver se hoje ele está captando a minha voz. Se a moça ficou curiosa com a constante, não lembro de cabeça a constante de Stephen Boltzmann. Saiu a constante de Boltzmann, na verdade. E o Stephen, cadê, cara? Vamos ver. Constante de Boltzmann. 1,38, não, mas não é essa, é essa. 1,38 vezes 10 na menos 23. Tá bom. Ah, não, ó. Não, essa é a constante de Boltzmann, tá certo, é outra. A constante de Stephen Boltzmann, tá aqui. A constante de Boltzmann a gente usa para calcular a energia do fóton. E a do Stephen Boltzmann, que é aquela ali, é 5,67 vezes 10 na menos 8. Watt por metro quadrado, Kelvin na menos 4. Galerinha, olha só, mas é curiosidade. O negócio é o seguinte. Eu estava querendo te mostrar o que é uma radiação eletromagnética, para tu começar no teu cérebro a montar uma figura para essa onda maluca aí. Campo elétrico, região influenciada pela presença de uma carga elétrica. Campo magnético, região influenciada pela presença de um ímã, de um campo, né, de um magnetismo. Só que aí um cara chamado Ørsted descobriu uma coisa por acaso. Ele foi dar uma aula de eletricidade, de circuitos elétricos, e levou uma bússola no dia, sem querer. E aí ele colocou a bússola do lado do circuito elétrico. Nesse dia o mundo mudou. Ele percebeu que corrente elétrica gera em volta dela campo magnético. Outro sujeito, mais ou menos isso, que foi dar origem ao motor elétrico e às usinas geradoras de eletricidade pelo mundo afora. Não interessa qual é a usina, nuclear, hidrelétrica, termoelétrica, todas geram energia do mesmo jeito. Um ímã girando em volta de fio enrolado. É isso que é gerar energia elétrica, pegar um super ímã e girar ele de maneira maluca em volta de um monte de fio enrolado. Nesses fios vai brotar corrente elétrica, olha que legal. Ou seja, corrente elétrica gera campo magnético e campo magnético variável pode gerar corrente elétrica, uma gera o outro. Resumindo, campo elétrico variável gera campo magnético variável e campo magnético variável gera campo elétrico. Então uma radiação eletromagnética, cara, é quando alguma coisa acontece em algum lugar, por exemplo, dentro do átomo, o elétronzinho, né, aumentou de energia, foi para o orbital mais externo. Quando ele volta, ele causa uma variação, né, na verdade, no seu potencial, na sua energia, e libera um campo elétricozinho variável, que gera um campo magnético, elétrico, magnético, eletromagnético, e essas coisas se intercalam, uma gera a outra indefinidamente, se não tiver nada atrapalhando, certo? Na velocidade mais rápida que o ser humano, que a natureza pode conceber, 300 mil quilômetros a cada segundo, certo? Todas as radiações eletromagnéticas no vácuo têm a mesma velocidade, certo? A diferença é que as ondas de rádio, o campo elétrico é grandão, um super campo elétrico, e um campo magnético grandão também pode ter dezenas de metros de distância, os campos elétricos e magnéticos. E aí ela se intercala mais lentamente, porque os campos são maiores, certo? Algo em torno de 100 mil oscilações por segundo. Essas são as lentas, certo? Se tu começa a aumentar a frequência, passa a ser o que mesmo? Micro-ondas. Depois de ondas de rádio, não acabamos de ver que é micro-ondas. Aí as ondas estão um pouquinho menores, na verdade, e já é mais ágil o campo elétrico e magnético se intercalando. Aumenta um pouquinho mais a frequência. Infravermelho, ó, dentro de cada célula tua tem campos eletromagnéticos sendo expelidos, radiação sendo expelida para tudo que é lado. Certo? É difícil visualizar isso. E vai aumentando a frequência. Luz, e a luz, galera, é uma pequena faixa dessas faixas de radiação que eu estou te ensinando. A luz, tu só vê uma casquinha, um nada perto do resto todo. Certo? Então as cores que tu enxerga é nada de variação de frequência comparado com a variação de frequência que vai das ondas de rádio até, certo, aos raios gama. E as radiações, né, o raio gama, que é o mais energético, é a onda menorzinha, ela é atômica, ela é nanométrica, os campos elétricos e magnéticos são minúsculos, e por isso mesmo ela pode penetrar no interstício entre os átomos, né, e ter uma penetrabilidade muito maior nos materiais sólidos. Professor, na questão dos materiais, tipo o metal, ele se atrai, daí você pega, sei lá, duas canetas, elas não vão se atrair
Porque isso do campo... Tá, assim, ó, primeiro, metal não se atrai, tá, cara? Metal não se atrai do nada, só se tu magnetizá-lo, certo? Aí nós vamos ver em magnetismo, no terceirão, que existem basicamente 3 tipos de substância quanto ao magnetismo, tá, Cássio? Ou a substância é ferromagnética, fortemente atraída por campo magnético, paramagnética, fracamente atraída por campo magnético, ou diamagnética, fracamente repelida por campo magnético. Tem essas 3 classificações. O plástico eu não sei te dizer em qual classificação ocorre. Eu sei que não é ferromagnético, por isso que não dá para magnetizá-lo, certo? A maneira como os elétrons orbitam os átomos de carbono que compõem o plástico faz com que não tenha vários elétrons girando para o mesmo lado para ter um efeito magnético. Os átomos de ferro, se tu faz a distribuição eletrônica de Linus Pauling, tu vai perceber que vários elétrons ficam girando para o mesmo lado na hora que tu faz a distribuição eletrônica. E aí, então, é essa distribuição eletrônica que determina o comportamento magnético de uma substância, certo? E tu não vai estudar isso nem no ensino médio, e nem na faculdade. Talvez no mestrado, na área, tu vá aprender através da distribuição eletrônica determinar se é paramagnético, diamagnético ou ferromagnético. Só por curiosidade, ferromagnético, o maior exemplo é o ferro. Lógico, né? Ferromagnético, é o ferro. Cobalto também é bastante ferromagnético. Diamagnético, que repele, 2 substâncias que a gente gostaria que atraísse, elas são repelidas, ouro e prata. Ouro e prata são repelidos por campos magnéticos, certo? Na janela tem 2 exemplos de substâncias paramagnéticas, que são atraídas, mas são fracamente atraídas. O vidro e o alumínio. Beleza? Então, se tu quiser ainda, além de saber o que é ferromagnético, paramagnético, diamagnético, ainda dei uns exemplozinhos de cada, para o cara ter uma carta na manga, né? Numa questão de vestibular, de repente. Certo? Show de bola! Galerinha, alguém lembra o que é que faz o calor ser transmitido na convecção? Movimento a massa. Parabéns, garoto. Movimento de massa. Eu perguntei o que faz o calor ser transmitido. É o movimento de massa. Já que existe movimento de massa, só pode ocorrer nos líquidos e gases. Parabéns. Líquidos e gases, ou seja, fluidos. Muito obrigado. Cara, os cálculos sobre convecção, eles são tão complexos que só na faculdade a gente aprende eles. Certo? São cálculos bizarros. Tu imagina tu calcular quanto de calor sai pelo radiador de um carro. Naquelas aletinhas minúsculas, naqueles furinhos, e tu calcula a distância entre cada aletinha daquela, o tamanho de cada furinho daquele do radiador tu calcula. Certo? Então é realmente uma matemática muito além daquela que nós temos. Mas olha uma pergunta legal para acontecer no vestibular. O sistema de brisas. Sistema, né, de brisas. Olha que interessante como é que funciona a brisa. Aqui é areia e aqui é o mar, ó. Ah, você explicou isso de aula. Já? Já. Olha que massa. Ó, é dia. E ali o peixinho. E onde é que esquenta mais? Areia. Com certeza. E o ar quente? Sobe. E se o ar quente sobe, o ar frio que está em cima da água vai ocupar essa região que ficou vazia, entre aspas. Então a brisa é do mar para a terra durante o dia. Beleza? O famoso maral. E se é noite, então vamos lá. Qual região está mais quentinha agora que é noite? A água fica mais quentinha porque a areia é feita de silício e esfria muito rápido. Então o ar quente está em cima da água e o ar quente sobe, gerando uma região de baixa pressão para onde vai vir o ar frio que estava em cima do continente. Então durante a noite, vamos fazer a lua ali, durante a noite a brisa é da terra para o mar, terral. Numa ilha como a nossa, é natural que em algum momento do dia tu não perceba isso ocorrendo em função de eventos outros, né, de outros fenômenos atmosféricos. Certo? Professor, Fala, amigos. a prisão do tempo, o sistema de baixa pressão, ali sempre pode ter mais, no caso. Sim, teoricamente, se o sistema é de baixa pressão, quer dizer que o ar ali estava aquecido e subiu. Então as laterais não tão aquecidas tendem a migrar para lá, inclusive chuvas. Certo? É bem isso mesmo. O instrumento que o piloto de avião está mais sempre de olho é no barômetro. Se a pressão do barômetro dele caiu demais, ele já fica ligado que vem encrenca por aí. Certo? Show de bola. Galerinha, saber os sistemas de brisa, saber que pode ocorrer em líquidos e gases a convecção, saber que é o movimento de massa, a diferença de densidade que faz a coisa mais leve subir e a mais densa descer e revirar aquele meio é que gera a transmissão de calor, é mais que o suficiente para a convecção.
E condução ocorre aonde? Principalmente nos... E o calor é transmitido devido à agitação dos átomos, de átomo para átomo. Um átomo faz o outro vibrar, que faz o outro vibrar e vai embora. E é justamente aí que vai ter um pouquinho de conta. Vai bater o nosso sinalzinho e depois no recreio eu vou poder falar com mais calma, mas só para constar. Primeira coisa da condução que nós precisamos é da definição de fluxo de calor. Adivinha como é que eu vou medir fluxo de calor? É bem fácil, galerinha. É só tu pegar a quantidade de calor e dividir pelo tempo. Faz sentido, né? O corpo emite 5 calorias a cada 2 segundos. Qual é o fluxo de calor? 2,5 calorias por segundo. Certo? Então, se tu sabe a quantidade de calor emitida por radiação, ou por condução, ou por convecção, e sabe quanto tempo ficou emitindo, basta dividir e pronto, tens o fluxo de calor. Essa é a definição. É tipo velocidade, né, cara? Velocidade não é distância sobre tempo? Fluxo de calor é a quantidade de calor sobre tempo. Nada mais justo, né? É uma ideia bem simples. E aí, depois do recreio, eu vou te mostrar como é que é a lei de Fourier, a lei que nos permite calcular o fluxo de calor através da geometria e do material. Muito obrigado pela